Uma vez que nós obtivemos o potencial elétrico associado a um dipolo elétrico e, com o potencial, nós obtivemos o campo elétrico, vamos agora analisar o que acontece quando nós colocamos o nosso dipolo elétrico em um campo elétrico externo. Assim, nós vamos supor que temos uma dada região com um campo elétrico homogêneo que eu chamarei simplesmente de E. E nesta região nós temos um dipolo elétrico. São duas cargas de intensidades iguais, tem aqui mais Q e menos Q, separadas por uma dada distância D. Este vetor aponta da carga negativa para a carga positiva, e eu vou definir um versor Z, representando esta orientação. E lembrando, este campo elétrico é um campo elétrico externo. Não é o campo elétrico produzido pelo próprio dipolo que nós calculamos no vídeo anterior. Vamos definir o nosso dipolo. Temos aqui que P é igual a carga vezes a distância de separação entre elas. Temos aqui a nossa orientação. Uma vez que nós temos uma carga imersa em um campo elétrico externo, essa carga experimentará uma certa força elétrica. No caso da carga positiva, ela tenderá a se mover no mesmo sentido do campo. Essa será a nossa força, então, sobre a carga positiva. Para a carga negativa, teremos uma força no sentido contrário, F negativo. Ambas as forças terão módulos iguais. Tanto F mais como F menos serão iguais a carga vezes intensidade do campo. Elas terão mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos opostos. F mais será igual a menos F menos vetorialmente. Desta forma, a resultante das forças sobre o nosso corpo, que no caso é o dipolo, vai se anular. Neste caso, temos um resultado da física que indica que o torque experimentado por este corpo independerá da origem do sistema de coordenadas. Então, se nós queremos calcular o torque resultante sobre o dipolo, nós podemos colocar a origem do sistema de coordenadas onde for mais conveniente. E por simplicidade, nós a colocaremos no centro do dipolo. Então vamos fazer uma nova representação deste sistema. Este aqui será o nosso campo elétrico. Nós teremos o dipolo, ou seja, as duas cargas cujo centro estará neste ponto. Aqui nós temos a carga positiva. Neste outro extremo teremos a nossa carga negativa. Este segmento está fazendo um ângulo θ com E, aqui é a origem do nosso sistema de coordenadas,
essa distância será R+, e esta distância será R-. A força será paralela ao campo. Então aqui nós temos F+, e aqui nós temos F-. Por que nós estamos nos preocupando com o torque e não com a aceleração deste corpo? Simplesmente porque a resultante das forças é nula. Quando nós temos resultante de forças nula, pela primeira lei de Newton, o nosso corpo permanecerá em equilíbrio. Ou seja, ele ficará em repouso ou em movimento retilíneo a uma velocidade constante. Porém, nós temos aqui um objeto extenso. Se nós temos um objeto extenso e uma força atuando sobre esse objeto, ele executará um movimento de rotação. E esse movimento de rotação é caracterizado pelo torque. Seguindo a notação do Sadiku, vamos designar torque por T e sabemos que, por definição, torque é igual a R, que é a distância até a origem do sistema de coordenadas, onde a força é aplicada, e tomamos um produto vetorial com a força. O produto vetorial é dado pela regra da mão direita, então teremos que, neste caso, o torque será dado por um vetor entrando no plano da folha. Então temos aqui o nosso T+. E neste caso aqui, também o torque entrará no plano da folha, ou seja, nós teremos um torque resultante diferente de zero. Vamos definir aquilo que nós precisamos para calcular o nosso produto vetorial. Tanto R+ quanto R- são iguais. Então, R+ em módulo será igual a R-, que é simplesmente D sobre 2. A distância entre as cargas dividida por 2, porque eu quis assim. Eu coloquei o meu sistema de referência com origem no centro do dipolo. O F mais e F- serão iguais a Q vezes E. Então nós já podemos calcular o módulo do torque em cada carga. Torque será dado por produto vetorial, módulo do primeiro vetor, que seria R+ ou R-, D sobre 2, vezes o módulo do segundo vetor, que é a força, produto da carga, vezes o campo, que multiplica o seno do ângulo entre os vetores R+ e F, ou R- e F, que é θ. Nós temos que Q vezes D é a norma do nosso momentum de dipolo. Então ficaremos ao final com P vezes E sobre 2 seno de θ. Vemos aqui que os torques possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Então o nosso torque resultante, podemos obter o módulo simplesmente somando os módulos dos torques. Temos que T mais T- será simplesmente PE seno de θ. Nós temos aqui um vetor que é perpendicular tanto a R quanto a F. E R e F fazem um ângulo θ entre si. Isso aqui nos leva a um produto vetorial. Então o torque sobre um dipolo imerso em um campo elétrico externo será dado simplesmente por P produto vetorial com E. Isto significa que, em geral, exceto se o nosso dipolo estiver orientado paralelamente ao campo, o dipolo tenderá a executar um movimento de rotação. A intensidade desse movimento está associada a uma certa energia potencial do sistema dipolo campo elétrico. Para obter esta energia potencial, nós vamos partir do trabalho. Nós já vimos na aula anterior que a variação da energia potencial, estamos aqui lidando com ângulos. Eu vou dizer que se eu tenho uma energia potencial num ângulo θ e subtraio a energia potencial de um ângulo de origem θ0, isso será igual ao negativo do trabalho,
que eu realizei para levar o sistema de θ0 até θ. E sabemos que o trabalho, se eu tenho um deslocamento infinitesimal, é dado pelo produto escalar de f com este deslocamento infinitesimal. Estamos aqui lidando com um movimento de rotação. E vocês já devem ter visto em Física 2 que nós temos uma equivalência entre os movimentos de translação e rotação. No movimento de translação, nós costumamos lidar com massa. Só que em rotação, nós obtemos as expressões equivalentes, substituindo a massa pelo nosso momentum de inércia. E em translação, lidamos com velocidade de translação. Só que em rotação, nós lidamos com a velocidade angular ômega. Em translação, em geral, nós analisamos a trajetória, mas em rotação nós lidamos com o ângulo θ. Por último, se em translação nós lidamos com força, em rotação nós lidamos com o análogo da força, que é o torque. Expressões equivalentes para energia, equações horárias, podem ser obtidas fazendo esta equivalência. Assim, para obtermos o trabalho referente a um movimento de rotação, responsável por levar o sistema de uma dada orientação θ0 até θ, será igual ao negativo da integral de θ0 até θ de torque vezes dθ. Será dado então por menos a integral de θ0 até θ. Temos aqui PE seno de θ dθ, que será igual a menos PE integral de θ0 até θ de seno de θ dθ, que nos fornecerá, ao final, PE cosseno de θ menos PE cosseno de θ0. Com isso, nós definimos a nossa energia potencial associada a um dipolo imerso em um campo elétrico externo como sendo igual a menos PE cosseno de θ. Temos aqui a norma de um vetor vezes a norma de outro vetor vezes o cosseno do ângulo entre estes vetores. Isto nos remete ao produto escalar. Temos P escalar E. Esta é a expressão para a energia potencial associada a um dipolo imerso em um campo elétrico externo.